Bom dia, é uma alegria estarmos aqui mais uma vez no nosso já habitual encontro das quartas-feiras, desta vez com o tema Periferia, Racismo e Violência. Junto com Celso Ataíde, da CUFA, o projeto Mães da Favela e Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, damos as boas-vindas aos nossos convidados de hoje. A gente começou a fazer esse bate-papo porque a gente queria mostrar as pesquisas que a gente tem feito no país inteiro e queria não somente... A gente queria democratizar isso com a maior quantidade de pessoas possíveis. Esse levantamento é feito através do Data Favela, que, como o Celso disse, é uma parceria da CUFA, da Central Única das Favelas, com o Instituto Locomotiva, em que enxerga tanto a favela quanto a população negra não como objetos de estudo, mas sim como os protagonistas dos resultados, como os protagonistas dessa narrativa que, infelizmente, não é tão boa e positiva quanto todos nós gostaríamos. Quanto mais negro, maior o número de pessoas que já sentiram medo ao ver e interagir com policiais em situações cotidianas. E a não ser que se considere que todos os negros ou pardos são bandidos no Brasil, eles não tinham razão. Não é que quem não deve não tem. Eles sentiram medo por conta de uma experiência passada. Quando eu comecei a fazer hip hop, eu me via e via o movimento ao qual fazia parte como um braço do movimento negro no país. E há muitos anos, praticamente, isso foi o que me atraiu para o rap, para o hip hop. Era um lugar onde eu poderia me expressar os meus problemas, as minhas dificuldades. Era um lugar onde eu poderia me defender. E a gente sempre foi contestado. Muitos diziam que a gente pegava pesado, que éramos marginais também, que éramos maloqueiros. Na verdade, somos homens negros, todos nós hoje pais de família. Ressignificar o conceito de cidadania no Brasil. Quem é cidadão, quem não é cidadão? E esse não é um problema só da polícia, porque quando chega na mão da polícia é porque o Estado já falhou. E eu não estou dirimindo o papel do policial, não estou dirimindo o papel dos policiais que cometem insanidade. É um problema do Estado brasileiro. Esse racismo estrutural, ele se reflete também nas ações da polícia. Também não podemos mais ignorar isso. E o racismo não é uma posição de um branco contra um preto. O racismo é uma posição de estruturas ou de representantes de estruturas contra aqueles. E aqueles dentro das favelas, em geral, são pretos ou quase pretos, porque a maioria são pretos ou quase pretos. Então, quando se já chega nesse ambiente, a maioria já são pretos. E se existe já uma pré-avaliação sobre essas pessoas, independentemente de quem são, você já vai agir contra elas, porque elas já fazem parte de um perfil que é para ser combatido. Então, eu acho que a polícia, na verdade, entendo, inclusive, também a posição do coronel, porque ele está aqui na posição de um coronel que fala em nome da estrutura. Então, é reconhecer o racismo. É muito difícil, porque é chamar a sua própria instituição de racista e dizer que a polícia trata as pessoas de forma igual. É difícil para ele dizer que é diferente. Mas nós todos sabemos que é diferente. Eu sei que se eu sou muito pobre e um branco que é muito pobre na favela, um tem a cor da miséria e o outro tem a cor do poder. É na favela em que os brancos chamam os pretos de macaco. É nas escolas das favelas que as professoras são processadas porque discriminou um menino preto. Porque escola de rico não estuda preto. Então, quando você pega, na verdade, um número expressivo de pessoas que foram processadas, não foi nas escolas de rico. Obviamente que foram nas escolas de periferia, que é onde, na verdade, as relações econômicas e sociais se equivalem, mas existe uma coisa que difere aquelas pessoas, que é a cor delas, é a história delas, é a história daquelas pessoas que vivem num país em que foi fundado dentro de um modelo escravocrata e que tudo que a gente já falou aqui vai se reproduzindo. E esses policiais, de certa forma, eles também são vítimas desse modelo que vai se reproduzindo. Eu acho que o papel do Estado é reconhecer isso, que isso é um fato,
porque você só pode ter soluções para algo que você reconhece que está errado. Os policiais são racistas? São racistas não é porque eles são contra os pretos, pura e simplesmente, mas é porque, independentemente de eles serem pretos ou brancos, eles estão defendendo os direitos, em tese, ou os interesses da sociedade que é racista. E que eles, muitas vezes, como pretos, eles vão tentar, junto aos seus amigos policiais brancos, demonstrarem que eles não estão sendo corporativos em relação aos pretos, mas que eles estão dando o exemplo e estão pondo para ferrar em cima dos pretos. E aí eles ficam com uma certa moral maior dentro daquele grupo que eles fazem parte. Portanto, a polícia é racista, sim, como a sociedade é racista. E, portanto, esses policiais eles estão, nesse momento das suas operações, representando os modelos sociais racistas e precisam dar resposta a essas pessoas, precisam dar resposta às mídias que cobram essas posições. E, naquele território, a maioria das pessoas são pretas. Apenas 5% dos brasileiros acreditam que a polícia não é racista. Eu vou repetir esse número. Apenas 5% dos brasileiros acreditam que a polícia não é racista. Faz sentido a percepção que a população brasileira tem sobre a polícia? Qual é a origem dessa percepção? Percepção sobre a atuação da polícia na favela, ou principalmente, né, essa percepção da violência do Estado, é uma percepção centenária. Né? Então, a gente tem o primeiro tipo de violência no Brasil, que foi a violência colonizadora, né, com as nossas terras indígenas. O segundo tipo de violência que a gente teve no Brasil foi a violência colonizadora com viés racista, que foi a nossos antepassados, nossos ancestrais. E desde lá a gente não conseguiu tratar isso. Desde lá, a formação das favelas e territórios de periferia do Brasil foram geradas a partir da violência, porque a gente foi marginalizado e empurrado né, sem direito à cidade, né, sem direito ao acesso aos recursos. Mas as mortes é aquele número que a gente contabiliza e que é o máximo da violência policial. Mas ali embaixo, o que a gente não contabiliza? Né, Eliseu, você que está na ouvidoria. E o problema é que as polícias respondem tão pouco, não mudam ao longo de décadas. Faz 20 anos que nós fizemos essa pesquisa e você está mostrando agora, Renato, resultados piores do que nós encontramos. As polícias não conseguem mudar e as pessoas não confiam mais, nem mesmo nas ouvidorias, né, Eliseu? O pessoal utiliza telefone celular, porque não confia que as críticas e as queixas vão ser apuradas. As polícias precisam reconhecer o seu racismo. Não dá mais para tudo que acontece, todo esse conjunto de mortes aqui, todos esses resultados, todas essas experiências dramáticas de jovens da periferia serem apontadas como desvios policiais. A violência física policial é que mais traumatiza, na prática, as suas vítimas. Não podemos ser hipócritas, né? Temos policiais que não deveriam estar aqui. E esse ou ele muda, ou ele segue a cultura do bem, da paz, de tratar bem as pessoas, de exercer a cidadania, ou ele muda de profissão. Quando nós vamos mudar? Acho que a gente está vivendo um momento único na história do mundo nos últimos 100 anos e na história do Brasil. Esse movimento imenso, Vidas Negras Importam, no mundo inteiro, e que no Brasil também está muito forte, e é muito forte, é um momento para a gente pensar em o que a gente não fez, que já deveria ter feito, que pode fazer agora. Tem um debate muito, que a gente cai muito sobre o debate da modernização da polícia, né? Como forma de superar os desafios colocados. Mas eu acho que esse debate é perigoso por dois sentidos. A gente não pode cair no debate da modernização a partir do advento da tecnologia, porque a gente viu que muita da modernidade, né, que foi aplicada nas polícias nas últimas décadas foi a modernidade da militarização, ou seja, mais armas, mais helicópteros, as operações, né, mais sofisticadas. E isso não diminuiu o número de homicídios, isso não diminuiu o número de agressões, isso não diminuiu o número como a polícia entra na favela. Então, o debate de modernização ele tem que estar em outro lugar.
né? Não tem que estar no lugar da militarização, porque a militarização, a forma como a polícia entra, ela também ela diz muito sobre o objeto final, né? Que é esse controle dos corpos negros e pobres no Brasil, que ocorre há muito tempo. Comissão de Direitos Humanos dentro da Polícia de São Paulo, como disciplina. Para quê? Para que se obrigasse que o assunto fosse discutido em sala de aula. Isso mudou bastante a Polícia de São Paulo desde então. A Polícia de São Paulo pode ser, de São Paulo não, do Brasil, as polícias militares, né, ajudado por vocês, com a visão que vocês têm, a polícia, na minha visão, pode ser o maior protagonista desse diálogo. Não tenha dúvida nenhuma, porque é a polícia que está lá, Silvia. Aqui numa comunidade, só na capital são 1.700, a maioria formada de negros. E quem vai lá de noite socorrer uma parturiente não é a ambulância, é a 190 da PM. A coisa que saiu aqui foi do como a polícia pode ser mediadora, como a polícia pode falar com a favela, como a polícia... Só que, olha, e aí trazendo para vocês, a gente precisa desnaturalizar que a polícia precisa ser o eixo mediador da favela, porque o eixo mediador da favela tem que ser a política pública, tem que ser o Estado. E o grande erro, e aí a gente fala do Rio de Janeiro, a UPP, a Unidade de Polícia Pacificadora, não deu certo aqui. E lá atrás a gente falou que não ia dar certo, porque não tem como a polícia ser a ponta, né, da mediação da política pública. Não existe isso. Sabe por quê? Porque senão essa coisa histórica de o único braço do Estado é o braço armado que dialoga, a gente não vai sair desse ciclo vicioso, porque é um ciclo vicioso. Essa percepção, a pesquisa do Renato traz uma percepção histórica na sociedade brasileira, não uma percepção que nasce a partir de um caso específico, seja o caso de Paraisópolis, seja o caso do João Pedro, seja o caso da Ágata aqui no Rio de Janeiro, seja o caso do Misael em Fortaleza, que morreu dormindo essa semana. Então, a gente precisa avançar e desnaturalizar uma coisa que a gente está colocando aqui. Não existe discutir violência, segurança pública e periferia olhando só para a polícia, porque senão a gente vai reproduzir o Estado, né? Porque o Estado só olha para a polícia. Então... E acho que a Marcele nos faz um alerta em relação à questão dos orçamentos para a segurança. A polícia ela não pode ser a única face do Estado que as populações periféricas conhecem. Nós temos falando... Desculpa. Você lembra, não teve nenhum debate até agora, nós estamos no quarto, onde a frase, se tem um lugar que o Estado mínimo existe, esse lugar são as favelas e periferias. É lá que não consegue ter nem o monopólio da força. Nem o monopólio da força. Então, só para dizer que isso é uma constante aqui nos nossos debates. O nosso debate hoje, Renato, é justamente periferia, racismo e violência. Eu comecei, eu abri o debate, eu disse, por que essa combinação? Né? Essa combinação ela não pode mais existir. Nós precisamos falar, sim, da presença do Estado com o saneamento, com as escolas, com a saúde, com a habitação, também nas favelas, também nas periferias. Nós temos que desarmar o jogo da forma que ele está e reorganizar tudo isso. Preciso haver, portanto, uma mudança dos comandos. Os comandos é que tem que transmitir uma mensagem para a sociedade e para o policial ao mesmo tempo. A polícia está aberta para melhorar. Nós estamos abertos a aprender. Nós estamos abertos a melhorar. Não tem como estudar isso, senão o conjunto como um todo. A polícia sozinha não vai resolver mesmo. Tem que ter uma ação do Estado na área social, educação, né, na área de habitação. Tem uma infraestrutura que tem que entrar na favela. Eu tenho que reconhecer a favela como um espaço que já existe, que a gente tem que trabalhar para que ele seja melhorado. E, por fim, eu fico um pedido a todos vocês, né? Nós temos que trabalhar para tirar esse estigma de que a polícia é contra o cidadão. Pelo contrário, a polícia é a primeira protagonista ali na defesa do cidadão contra o pior, o que mais problema para o preto, para o nó, para o pobre, para todo mundo, que é a criminalidade. Então, nós precisamos trabalhar essa questão de imagem também, que muitas vezes isso dificulta essa aproximação que o Rep falou. Né? Sempre a polícia é vista de uma forma como se fosse alguém contrário a quem mora na favela. Bobagem. E quando a gente traz esses dados todos, essa série de conversas que vocês estão fazendo, trazem o retrato de um histórico de ausências. E aí, para mim, por que o Estado não...
não promove, e aí acho que aí quando a Silvia fala quem são esses formuladores de agenda pública, né? Então o Estado, a gente precisa colocar nome, botar o rosto desse Estado, né? Botar o nome, o rosto e as funções. Então, acho que quem são esses formuladores de política pública, essa agenda, por que essa agenda não é produzida para a favela? E essa é a questão para mim, entendeu? Existe um projeto de ausência. Não se escolhe não aportar para a favela e se escolhe promover a lógica racista que está tão estruturalmente. Então, a minha pergunta é para a gente levar para os outros papos aqui, como é que a gente dialoga com o Estado? Como é que eu chego para uma juventude de favela e falo assim, dialoga com o Estado? Né? Quando os meus filhos, a minha filha, Clarice, 7 anos, meu filho Miguel, 10 anos, quando eles não se veem, por exemplo, nos meios de comunicação, se sentem bonitos, por exemplo. Quando nós não somos protagonistas de um dos instrumentos da atividade cultural no Brasil, que são as novelas. Quantos protagonistas são negros nas novelas que estão reprisadas? Será que a sociedade brasileira, será que a TV brasileira está preparada para isso? Está preparada para ter um homem, uma mulher negra à frente de programas e falando de assuntos militantes, falando de racismo, sem que os diretores da TV se incomodem e mandem esses apresentadores negros, esses apresentadores pretos embora? Pois é, será que a sociedade está preparada? Eu quero Essa o seguinte, é uma questão. O Brasil, esse é o dilema do Brasil. A hora que o Brasil entender isso, ele vai ficar muito melhor, porque mais da metade do povo brasileiro é preto, é negro. A resposta de tudo é que os pretos são a chave. Nós que reagimos à pandemia, a janela histórica é a janela da pandemia, a janela histórica é a janela do levante antirracista. A vanguarda foi a CUFA, a vanguarda foram as mães de favela, a vanguarda foram as juventudes de favela, somos nós que estamos reagimos, estamos dando historicamente aula, e a gente fala aqui na periferia que aulas cria, que é o que a gente usa aqui, aulas cria. Então é isso que a gente está fazendo, e a resposta para tudo isso são os nossos corpos. Se a gente não estiver ocupando esses espaços e produzindo agenda pública, a gente não vai avançar. Então fica aí a pergunta e a resposta. Nós podemos ensinar as pessoas que, porventura, têm um ódio por outras, elas podem também aprender a amar. Por isso que eu digo que nós precisamos ressignificar. E essa cultura que eu acho que é importante que nós precisamos levar, não só para a polícia, para as comunidades, mas para a sociedade brasileira, que é uma sociedade que naturalizou a violência. Tudo só vai mudar quando ampliarmos esse diálogo que foi feito hoje para a sociedade num todo. Espero que todas as empresas possam repensar isso, que todas as TVs, todos os rádios, veículos de comunicação e pessoas, seres humanos, sejam de qualquer raça, de qualquer religião, entendeu? De qualquer altura, de qualquer peso, precisamos mudar o mundo. E, para isso, só dialogando nós todos. Hoje foi um grande começo. Muito obrigado pela oportunidade de estar junto com vocês. Fazer, e eu acho que abrir um diálogo, conversar, principalmente com os grupos e coletivos de jovens da periferia, seria uma iniciativa linda e seria uma sinalização para a sociedade de que, sim, tem coisas que estão dando errado, o resultado está aí na pesquisa e a gente tem que ter a disposição de dizer o que nós não fizemos e vamos fazer. Não somos apenas contra o racismo. Não adianta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista,